Provérbios 9, versículo 10. Se achamos, digamos amém. Se achamos o livro, digamos amém, amados. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu vou ler, o irmão, a irmã vai ler também na linguagem que tem ou versão que tem. Assim diz a palavra do Senhor. Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo é prudência. Palavra do Senhor. Amados, viemos falar do temor do Senhor nesta sexta-feira 29, por coincidência, o último do mês de novembro. Estaremos a falar da sabedoria. Amém? Estaremos a falar da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O livro de Provérbios está nos a ensinar sobre a sabedoria e dá-nos a essência de que a sabedoria começa no temor do Senhor. Amém? Sem temermos ao Senhor, não é possível sermos sábios. Nós podemos fazer todo tipo de formação, podemos ter N cursos, podemos ter vários diplomas. Tudo isto é adquirir, sim, alguma base. E esta base, para tornar poderosa, ela deve ser associada à palavra de Deus. Ou seja, nós adquirimos um conhecimento. Amém? Quando nós vamos à escola, adquirimos um conhecimento. Ou seja, algo que nós desconhecíamos, acabamos de receber e acabamos de entender. E o conhecimento é diferente de sabedoria. Amém? Nós temos que saber diferenciar isso. Então a sabedoria só vem no temor ao nosso Deus. Amém? Tudo quanto nós aprendemos na escola, tudo quanto nós aprendemos numa formação profissional, tudo quanto nós adquirimos fora daquilo que é a vontade de Deus, tudo aquilo que é fora daquilo que é consagrado a Deus, é um conhecimento. E até a Bíblia considera isso um conhecimento apenas terreno, animal. E também alguns adquirem conhecimento demoníaco, segundo o livro de Tiago, capítulos 3, versículos 15. Então, só há sabedoria verdadeira no temor ao nosso bom Deus. A pergunta que não pode se calar, amado, tememos a Deus? O temer a Deus não é termos medo. Amém? Quando estamos a falar de temer a Deus, é falarmos de que nós valorizamos a esse Deus, nós respeitamos a esse Deus, nós demos primazia a esse Deus. Fruto disso, nós trouxemos 5 pontos que podemos refletir nesta tarde. O primeiro, temos que entender o que é temor. Amém? Provérbios 8, verso 13. Diz assim: o temor do Senhor consiste em abandonar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Aleluia. Repito, Provérbios 8, 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, ou maus caminhos e a boca perversa. Amém? Então estamos a ver que o temor a Deus consiste em fugir do pecado. Aborrecer o mal. Fazer a vontade de Deus. Amém? É
nesta ótica que nós queremos dizer que quando estamos a falar de temor, primeira coisa que deve subir em nós, respeito. Respeito. Esta palavra nos resume, nos remete a valorizar a Deus. O temor não é ter medo, como já dissemos, nem sentirmos ruim da palavra de Deus, mas é reverenciarmos a Deus. Independentemente de tudo, nós temos que reverenciar a Deus. O temor é o que nos faz deixar de fazer o que Deus não se agrada. Ou seja, o temor a Deus é que vai nos levar a fugir de cometer perante Deus. O inverso vai fazer o quê? Vai nos levar a procurar fazer sempre a vontade de Deus. Este é que é o temor a Deus. O temor a Deus nos leva a um ensinamento respeitoso, a uma forma de valorizar a Deus. A quem temer? Esse é outro ponto que nós queremos aqui realçar. A quem eu devo temer? Provérbios 28 nos dá a resposta. Provérbios 28, 14. Diz assim: feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Repito, feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Provérbios 28, 14. Amado, estamos a ver aqui que o temer, nós devemos temer somente a Deus. Só e unicamente a Deus. Nós não devemos temer a nenhum ser humano. Amém? Não importa as funções que esse ser humano terá ou tem. Não importa o cargo que este ser humano terá ou tem. Não importa aquilo que ele pode nos dar. A única pessoa que merece o nosso temor é Deus e mais ninguém. Nenhum presidente merece o nosso temor. Merece o respeito. Amém? Ele merece o respeito, mas não o temor. Amém? Entendamos que quando estamos a falar do temor, é fugirmos do mal. Amém? É fugirmos do mal. Então, o único que merece o nosso temor é Deus. Aleluia. Deus é Ele e somente Ele que merece toda nossa reverência. Nós os demais é respeito. Pastor, respeito. Diácono, respeito. Pai, respeito. Mãe, respeito. Filho, respeito. Temor somente a Deus. Amém? Amém. Nós, se aprendermos a temer a Deus, nós não precisaremos ter mais temor a uma outra pessoa. Nem mesmo a um diabo nós vamos tremer. Não precisamos de sermos abalados se nós temermos a Deus. Amém? O temor deve ser somente a Deus. O que temer? Provérbios 23, 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Vou repetir. O que temer? Provérbios 23, 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Amado, estamos aqui a dizer, o temor a Deus é fugir o mal. Hoje, muitos de nós, os cristãos, falamos, até aqueles que não servem a Deus, estão prósperos, estão abençoados. E há muitos cristãos que estão a se desviar por causa disto, olhando o bem material. E aqui o livro do Provérbio está a dizer, quem faz isso tem inveja do pecador. Amém? Quem olha o bem
daquele que não conhece a Cristo e compara com aquilo que a bênção que Deus lhe dá, é invejoso do pecador. Amado, a pergunta vem: nós podemos mesmo invejar um pecador? Entre o pecador e o nós, quem tem o mais do que tudo? Infelizmente, nós olhamos o material. Se o mundo diz nem tudo que brilha é ouro, por que temos que invejar um pecador? Que a gente até nem sabe a fonte das suas rendas. A gente nem sabe se veio de uma forma legal diante dos olhos de Deus. Só o fato de vermos que ele está bem na vida, então nós vamos invejar. A Bíblia está a dizer: andarmos no temor de Deus todos os dias. Amém? Andemos no temor de Deus. Não invejemos os pecadores. E quando nós não invejarmos o pecador, estamos a dizer que nós permanecemos na presença do Senhor, porque estaremos a temer a Deus. E por que nós não podemos invejar os pecadores? Porque o pecador está lá. A Bíblia diz: o salário do pecado é o quê? É a morte. Por que você vai invejar a morte? Aleluia! Esse é o pior mal que um ser humano deve viver. Temos que fugir do pecado, procurar viver uma vida que agrada a Deus. E a vida que agrada a Deus não tem nenhuma outra condição, é o temor do Senhor. Por isso, amado, não inveje o pecador, porque o pecador carrega com ele o seu salário, que é a morte. E essa morte pode ser física e ao mesmo tempo espiritual. Por isso, mantém nos pés do Senhor. O pecado em pensamentos, o pecado em palavras, o pecado em ações, o pecados em tudo quanto nós fizemos, devemos abandonar. Porque há muitos de nós que dizem: eu não roubo nada. Mas o que é que passa nos meus pensamentos? Eu nunca disparatei. Mas o que é que passa quando eu faço a escondida? O que é que eu faço? Então aqui estamos a nos exortar que não invejemos os pecadores, porque o salário do pecado é a morte. Então quem é pecador, se não aceitar Cristo, está a carregar consigo a morte. Pode ter fundos imundos. Esses fundos imundos não vai ter nenhum impacto diante de Deus. Amém? O nosso maior temor deve ser o pecado. Tema o pecado, quer dizer que fuja. Não pratique o pecado, por mais que seja gostoso, sobretudo, mas fuja. Por que temer? Provérbios 16, 6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Aleluia! Amém. Pelo temor os homens evitam o mal. Provérbios 16, 6. Aleluia, amado. Essa é a razão que cada um de nós deve temer a Deus. Quando estamos a falar de temer a Deus, estamos a dizer obediência. E não só obediência, observância. Aleluia. Obediência é cumprir, andar no temor do Senhor. Observância é procurar não sair fora dos limites de Deus. Aleluia. Um pregador passou e disse: nós somos diferentes dos demais neste mundo. Você nunca pode continuar a se comparar com qualquer um, porque você não é qualquer um. Amém. Você é filho de Deus, és especial e tens que andar nos limites de Deus. A nossa vida deve reverenciar aquilo que Deus nos colocou. Aleluia. Amém.
Não procure viver a vida como os outros. Os outros, como você está a dizer, são mesmo outros. Você não é outro, amado. Você é de Cristo. Aleluia. Amado, temos que confiar nesta palavra do Senhor, abraçar esta palavra, amar esta palavra, alimentar-se dessa palavra que nos ergue. Fora dessa palavra é morte. O temor do Senhor. Continuamos a falar. Queremos concluir, falar dos benefícios ou dos efeitos do temor a Deus. Quando nós tememos a Deus, qual é o benefício que nós ganhamos? Quando nós tememos a Deus, o que é que nós recebemos em troca? A primeira que nós trouxemos é a sabedoria. Amém? Nós dissemos que a sabedoria é diferente do conhecimento. A sabedoria só Deus é quem dá. Provérbios 1, verso 7, está a dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A sabedoria é fruto do temor do Senhor. Por isso, amados, devemos andar no temor do Senhor. Amém? Amém. Segundo benefício, conheceremos a Deus. Aleluia! Provérbios 2, verso 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Só vamos conhecer a Deus se nós lhe temermos. Ali está Provérbios a falar tudo. Entenderemos, acharemos conhecimento do nosso bom Deus se nós andarmos no temor de Deus. Terceiro ponto de benefício, a vida abundante. Aleluia! Antes de eu ler o Provérbios que nos fala da vida abundante, permita que comentar que a vida abundante não é no material. A vida no abundante que estamos a falar é a vida no Senhor. Amém? Porque há pessoas que têm abundante do material, mas não têm uma vida como eu e o irmão temos. Há pessoas que estão a trocar sangue em tempo. Há pessoas que estão a andar quilômetros e quilômetros a ir buscar tratamento. Mas você dorme de jimboa, com peixe seco, com funs mista ou não, mas Deus está cuidando da tua vida. Amém? Estamos a respirar um fôlego que não precisa de um dispositivo. Então, é dizer que nós teremos vida em abundância se nós temermos a Deus. Provérbios 10, 27. Assim diz a palavra: o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Aleluia! Então, amado, você vai ter vida em abundância, vai viver, vais ver os netos dos teus netos, bisnetos ali todos, porque quem estará cuidando da nossa vida é Deus. Amém? Aleluia! E continuamos. Qual é outro benefício que teremos? Proteção. Provérbios 14, versos 26 e 27. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isto é o refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Aleluia! Então estamos a ver que nós, se temermos a Deus, temos a proteção. Ou seja, a nossa vida será protegida por próprio Deus. Mesmo que o mundo satânico se levantar contra nós, como estamos sob a sua proteção, Ele cuidará de nós. Aleluia! Outro benefício: prosperidade. Provérbios 15, 16.
seremos prósperos. Assim diz, melhor é pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Aleluia! É o que nós dissemos. Ah, não! És bem-aventurado quando comes na mesa com os teus filhos. Não importa o tipo de prato. Mais vale ter um molho de tomate com peixe seco e pirão do que teres um prato de bife onde há guerra. A prosperidade é a paz do espírito. A prosperidade é a paz na família. A prosperidade é o sossego à nossa volta. Aleluia. Então, essa é a prosperidade segundo a palavra de Deus. Continuamos. Outra bênção é que você será honrado. Serás honrado. Provérbios 15:33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Aleluia! Amém. Se você for uma pessoa sábia, você vai ser uma pessoa humilde. E sendo humilde, serás honrado, não só pelos homens, mas por Deus. Aleluia! E último, viveremos livramento. Provérbios 19, verso 23. Eu termino aqui porque o tempo foi. Peço desculpas, roubei mais 10 minutos e não vou comentar mais, para dizer que conclusão se encontra no livro de Eclesiastes 12, versículos 13. De tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Amém? Amém. Que Deus se digne abençoar a sua palavra. Aleluia. Vamos orar. Amém. Senhor, obrigado pela